A Universidade Estadual de Londrina apresenta o material educativo para pessoas vivendo com HIV. Sua finalidade é promover a saúde por meio de metodologia educativa. O objetivo é explicar a infecção pelo vírus HIV, incentivar a adesão ao tratamento e reduzir a transmissão do vírus. O material é composto por um conjunto de peças que representam a corrente sanguínea, os vírus HIV, as células de linfócitos TCD4, os comprimidos do tratamento antirretroviral e a ação dos antirretrovirais. Esse material pode ser usado por profissionais de saúde, tanto para demonstração quanto para interação, oportunizando o esclarecimento de dúvidas e também a vinculação entre profissional e usuário. As peças são manipuladas em conjunto para demonstrar o ciclo natural do HIV, a ação dos antirretrovirais, alcance da carga viral indetectável e o desenvolvimento de resistência viral pela não adesão ao tratamento. A seguir, vamos demonstrar o uso do material educativo. Na corrente sanguínea, nós temos células de defesa que protegem o nosso organismo. Uma dessas células se chama linfócito TCD4. Esses linfócitos ficam à disposição na corrente sanguínea para defender o nosso corpo contra a invasão de outros micro-organismos. E quando o HIV invade esse organismo, ele não consegue ter viabilidade na corrente sanguínea. Ele precisa invadir um linfócito TCD4, dentro do linfócito ele se multiplica e essa multiplicação vai acarretar a destruição do linfócito TCD4. Esse ciclo do HIV, ele continua se a pessoa não utiliza os medicamentos adequados, invadindo outras células, se multiplicando e, consequentemente, destruindo essas células. E o que a gente pode observar aqui é que o ciclo natural do HIV vai desencadear uma baixa de imunidade e um aumento da carga viral. Nessa condição, as pessoas podem desenvolver manifestações relacionadas à AIDS, que são as doenças oportunistas. Quando a pessoa faz o diagnóstico, ela prontamente começa a utilizar os antirretrovirais. E hoje o esquema prioritário são 2 comprimidos ao dia. Esses comprimidos, eles vão gerar mecanismos de proteção do linfócito TCD4 contra o HIV. E nessa condição, o HIV ele vai se manter em memória genética dentro dessa célula, mas não vai inativá-la e nem destruí-la. E o HIV, que está na corrente sanguínea, também não vai conseguir executar o ciclo de replicação dentro da célula protegida. E ele vai, então, se desintegrar. O nosso organismo produz todos os dias novas células de defesa. E quando a pessoa utiliza continuamente os antirretrovirais, essas células vão, então, estar protegidas contra o efeito do HIV na corrente sanguínea. Todos os dias, novos linfócitos TCD4 são produzidos e protegidos, então, pela ação dos antirretrovirais, o que impossibilita os vírus de se multiplicarem nessas células e inativam a ação dele na corrente sanguínea. Esta condição aqui que a gente está observando é a condição hoje denominada de indetectável. Então, uma pessoa que utiliza o remédio todos os dias, ela fica indetectável em relação ao HIV. O que isso significa? Que não tem HIV disponível na corrente sanguínea, inclusive para ser transmitido. Nessa condição, a imunidade foi restituída, a pessoa não desenvolve doença oportunista e também não transmite o HIV, desde que ela mantenha a adesão contínua ao longo da vida em relação aos antirretrovirais. O que acontece quando essa pessoa esquece de tomar os antirretrovirais? A proteção do linfócito TCD4 é perdida e a memória genética de HIV que estava nessa célula, ela é reativada e a célula volta a expressar e produzir novos vírus HIV. Novos vírus vão culminar com destruição deste linfócito e, nessa condição, a pessoa volta a apresentar carga viral e volta, então, a transmitir o HIV. Se a tomada dos remédios é esquecida por mais algum momento,
vai expor as outras células de defesa à ação desse vírus. Todas as vezes que a gente permite que o HIV volte a se multiplicar, ele pode sofrer mutação e produzir, então, uma cepa viral diferenciada. Essa cepa viral diferenciada, ela vai lisar, destruir o linfócito TCD4 e vai para a corrente sanguínea. Qual que é a diferença dessa cepa para essa cepa? Quando a pessoa volta a tomar o remédio, esse vírus aqui, que é um vírus sensível ao antirretroviral, ele não vai conseguir invadir, se multiplicar e destruir essa célula. Então, ele fica inativo sob o efeito desses remédios aqui. Esta cepa, este vírus, é considerado resistente, porque mesmo sob o efeito dos antirretrovirais, esse vírus consegue penetrar no linfócito TCD4, consegue se multiplicar e, consequentemente, ele destrói essa célula, mesmo sob o efeito dos antirretrovirais. Esses vírus, então, voltam para a corrente sanguínea e vão em busca de outros linfócitos para eles, então, executarem o ciclo de replicação. Neste momento, o que a gente precisa fazer para proteger essas células das cepas resistentes? O paciente precisa mudar o esquema terapêutico e muitas vezes isso culmina com o uso de muitos comprimidos ao dia. Muitos comprimidos significam proteção adicional ao linfócito TCD4. E isso pode, então, impedir a replicação desses vírus. Mas altera o conforto da pessoa de tomar apenas 2 comprimidos ao dia. E ela passa a tomar muitos outros comprimidos. Efeitos colaterais também são frequentes nessa condição.